Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora da Escola de Humanidades do PPGH PUC-RS. E eu sou Leonardo Fetter, doutorando pelo PPGH PUC-RS. E esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício da nossa profissão em instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Vem conosco e descubra uma sólida e desafiadora profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? O nosso convidado de hoje é o professor Daniel Arão Reis, professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense e pesquisador 1 do CNPq. Graduado e mestre em História pela Universidade de Paris 7, é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. Daniel é uma referência nacional e internacional nos estudos sobre a ditadura civil-militar brasileira e vem conversar conosco sobre sua intensa atuação no espaço público a partir das colunas que escreveu para a imprensa nos últimos 10 anos. Além, é claro, de conversar sobre a emergência da extrema-direita e do impacto de suas obras para as pesquisas sobre a ditadura e o papel do historiador no mundo hoje. Muito obrigada, Daniel, por participar deste projeto. No seu livro recente, Crônicas Contemporâneas, você reúne 10 anos de colunas publicadas nos principais jornais do Rio e São Paulo. Daniel, como é atuar na imprensa como historiador? Como é que se dá o processo de seleção da temática, construção da narrativa e o retorno do público leitor? Então, foi realmente uma experiência bastante interessante escrever. Tem sido, né, escrever crônicas para jornais. Tenho escrito há 10 anos uma crônica mensal para o Globo e outras, eventualmente, para a Folha de São Paulo. Inclusive, as minhas crônicas que eu escrevo para o Globo foram suspensas. Eu tinha um cronograma com eles até janeiro desse ano, mas eles suspenderam e eu resolvi, então, não escrever esse mês de janeiro, mas vou continuar escrevendo uma crônica por mês e divulgando através do meu Facebook. Eu acho que esse tipo de escrita é muito interessante e todos aqueles que se ocupam com as chamadas ciências humanas e com a história em particular deveriam, havendo chance, se exercitar nesse tipo de crônica, porque você se obriga a uma condição que os jornalistas, de forma geral, enfrentam, que é a concisão. É claro, existem tanto historiadores como escritores que têm um estilo de escrever conciso, né? Mas isso não é comum nas chamadas ciências humanas. A gente se estende muito, tende a discorrer com muita profusão, né? E isso é absolutamente incompatível com a escrita em jornais. De sorte que foi um bom exercício esse. A gente aprende com o tempo. No começo era muito difícil, mas a gente vai aprendendo com o tempo a conformar o que você quer dizer com o espaço que você tem. Eu comecei lá no Globo com 5.000 caracteres, depois passamos para 4.000 caracteres. De forma geral, esse é o tamanho que se pede para quando alguém escreve com um jornal, pede um texto, é mais ou menos com esse tamanho que nós somos orientados a escrever. Então foi uma experiência muito interessante, tem sido, né? E muito diálogo com os leitores. Eu sempre fiz questão de colocar o meu e-mail, de sorte que, bom, às vezes você recebe também alguns insultos, mas aí você descarta, né? Mas de modo geral, o diálogo é bastante bom, é bastante proveitoso. E eu, de modo geral, em termos da temática, como essa temática é
muito pouco contemplada na mídia brasileira, escrita, né, eu preferi me concentrar em temáticas internacionais. Sou professor de História Contemporânea e tenho assinaturas, né, de jornais estrangeiros, de sorte que eu escolhia um tema por mês. Às vezes também eu contemplava assuntos brasileiros, né, assuntos atuais, mas de modo geral eu procurava me dedicar a essas temáticas tão pouco estudadas, tão pouco divulgadas pela mídia brasileira. E também abrir espaço para fazer mini esboços biográficos. Quando morria alguém, um cantor, um artista engajado, um professor, eu também dediquei um campo para esses estudos, essas mini biografias. E sempre tentava um refrão, né, em que se fala sempre que uma das chaves para escrever, para ser lido, é você capturar o leitor numa primeira frase, de modo que ele vá acompanhando até o fim. E eu tentava sempre abrir minhas crônicas, sempre que isso foi possível, eu tentava abrir minhas crônicas com um diálogo vivo. Por exemplo, vou falar sobre o Trump. Então, começo com um dito, né, uma frase de algum manifestante contra ou a favor do Trump e pego aquele gancho e vou em frente. Então, eu acho que isso dá uma vivacidade, tem dado uma vivacidade grande às crônicas que eu escrevo e, felizmente, eu tenho sido muito bem recebido. Pena que agora vou deixar de escrever regularmente para o Globo, mas vou continuar permanecendo nesse campo e concito colegas e estudantes a explorar esse campo. Nos últimos anos, suas crônicas no jornal são especialmente dedicadas à análise da extrema-direita no tempo presente e as possibilidades de enfrentamento ao avanço dessa extrema-direita. Você poderia falar sobre esse fenômeno recente e, de certa forma, global? De fato, uma parte não negligenciável das minhas crônicas tem contemplado a temática da extrema-direita. Eu vejo, é um fenômeno internacional, como nós sabemos, não só a extrema-direita, de um lado, nos países democráticos, como nos países não democráticos ou de democracia mais frágil, a emergência de lideranças autoritárias. Por exemplo, a gente pode ver na Rússia e na China estados autoritários, governos autoritários. Na Rússia, inclusive, se legitima através de eleições, na China nem isso. E no mundo ocidental e na África, em toda parte, e na América, essa emergência das extremas-direitas é um fato. E eu arremeto esse crescimento ao contexto da revolução digital, da revolução informática, que o mundo vem conhecendo desde os anos 60, 70 e que vem se radicalizando muito a partir dos anos 90. Essa revolução, ela subverteu de maneira profunda todos os padrões de existência. Se a gente vai procurar uma comparação na história contemporânea, a gente tem a chamada segunda grande revolução industrial. Eu diria mal chamada, né? Porque essa revolução foi muito mais do que industrial. Assim como a revolução informática, foi uma revolução que criou uma nova civilização que alguns denominaram civilização fordista. Essa civilização teve esse nome porque as indústrias Ford foram uma das primeiras a adotar a linha de montagem, que passou a ser uma característica dessa revolução. E foi uma revolução cujos padrões dominaram o mundo até os anos 60, quando inicia-se essa nova revolução, a revolução digital, a revolução informática, que, de novo, está alterando de maneira muito violenta, muito rápida, muito vertiginosa, todos os padrões, não só econômicos e sociais, mas culturais também. Na economia, o processo da desindustrialização, aqui no Brasil, a gente tem sofrido muito isso. Outro dia, anunciava-se que a produção industrial brasileira tinha chegado a um nível de 11% do PIB, que corresponde ao que ela tinha em 1942. E a característica é que não é só a produção industrial está declinando, inúmeras profissões estão sendo destruídas. Mais uma vez, a gente pode pegar o exemplo do Brasil. O Lula era um metalúrgico, né, e trabalhava num lugar considerado estratégico na indústria, que era a aferição da qualidade dos produtos. Pois bem, essa profissão foi hoje completamente, ou em grande medida, substituída pelos robôs. Quer dizer, então, aquele homem ou aquela mulher ficavam desempregados e
numa crise e esperavam, na retomada da prosperidade, voltar a encontrar o seu lugar, ser chamado novamente, isso está gradativamente deixando de existir, porque não é só o fato triste e dramático da pessoa ser desempregada, mas a própria profissão dela desaparece. E os estados têm dado muito pouca atenção a isso, têm investido muito pouco em cursos de reatualização, né, para que essa gente toda possa encontrar um outro lugar. Então, a revolução informática ela tem destruído empregos e profissões. E isso tem criado uma situação de desamparo e de intranquilidade muito grande. Por outro lado, também num plano mais geral, a gente não pode esquecer que não só de pão vive o homem, você tem um processo de angústia, né? Porque as pessoas sentem que o chão em que elas pisavam começou a tremer. Os países que têm muita imigração, existe muita dúvida, muito medo, né, que os imigrantes possam vir a substituir os nacionais com seus valores, com as suas tradições, com os seus costumes. Então, toda essa situação de desamparo tem sido muito aproveitada pelos líderes de extrema-direita. Eles vêm com um discurso simplificador, ultranacionalista, xenófobo e destilando uma raiva muito grande, um ódio muito grande, e isso tem envolvido muitas pessoas, principalmente porque as esquerdas democráticas têm sido muito ineptas no enfrentamento dessa situação. As desigualdades sociais têm aumentado brutalmente, o Thomas Piketty mostrou isso bem, eu também citaria a grande feminista norte-americana Nancy Fraser, que cunhou um nome, a Sociedade da Insegurança. É essa situação que a gente vive hoje e os líderes de extrema-direita estão aproveitando, estão surfando nessa onda. E eu responsabilizo, em parte, as esquerdas democráticas, porque elas têm sido ineptas em propor medidas que amparem, que assistam, que neutralizem, mesmo que parcialmente, essa espiral de angústia e de desamparo que domina o mundo. Então eu penso que cabe a essas esquerdas propor a renovação da democracia, né, o que eu chamo a democratização da democracia, atualizar a democracia, que é um regime político criado nos padrões da civilização fordista, então é preciso reatualizar esse sistema, é preciso políticas de controle das desigualdades sociais, é preciso fazer com que os grandes monopólios e o capital financeiro e especulativo pague pelas readaptações que o mundo tem que passar. O que a gente vê é uma inépcia muito grande, né, de enfrentar esses desafios, e isso, como aconteceu no Brasil, só faz fornecer da água para o moinho dos líderes de extrema-direita. O seu livro, Ditadura Militar, Esquerdas e Sociedade, lançado no ano 2000, teve um imenso impacto na historiografia, tornando-se leitura obrigatória. Além disso, ele se tornou fundamental para a ampliação dos temas e perspectivas teóricas sobre a ditadura, abrindo um novo campo de estudos dedicado ao apoio e à colaboração de diversos setores civis na construção, do regime ditatorial. Poderia nos falar mais sobre seu livro e as ressonâncias dele na historiografia brasileira? Agradeço muito as suas palavras encorajadoras, estimulantes em relação ao livro publicado por mim, Ditadura Militar, Esquerdas e Sociedade. Realmente abriu um campo, porque dominava a sociedade brasileira desde os anos 80, isso foi muito forte, uma memória sobre a sociedade brasileira, segundo a qual a ditadura havia se instalado de cima para baixo, e uma placa de metal dura, e que as pessoas tinham tido que suportar isso. Me lembro que o Leonel Brizola, sempre com a sua capacidade de falar, usar metáforas interessantes e engraçadas, e ele dizia, em 1982,
quando ele era candidato e vencedor, né, ao governo aqui do estado do Rio de Janeiro. Então o Brizola dizia, né, o povo brasileiro engoliu a ditadura, ele usou a metáfora do Oswald de Andrade, da antropofagia. O povo brasileiro comeu a ditadura, mastigou a ditadura, engoliu a ditadura e agora está expelindo a ditadura pelos canais próprios, né? Isso provocava muita hilaridade e realmente as pessoas se sentiam muito com a sensação de liberdade boa e nova e tendiam a imaginar que a ditadura tinha ido para o passado, que tinha sido um regime arbitrário, imposto pela violência. E no livro eu suscito a questão de que era necessário rever as relações da sociedade com a ditadura, porque nem todos os brasileiros tinham se oposto à ditadura desde o início e ao longo de todo o tempo. Muitos tinham colaborado com a ditadura, muitos tinham apoiado a instauração da ditadura. Ao longo do tempo, muitos tinham tido posições ambivalentes em relação à ditadura. Foi de muita valia para pensar essa situação. Um livro, a obra do Pierre Laborie, que infelizmente morreu há alguns anos, e ele fez um estudo muito interessante sobre a França dominada pelos colaboradores, na França de Vichy. A invasão nazista se seguiu à formação na França de um Estado colaborador, dirigido pelo Marechal Pétain e sediado em Vichy. Daí que a gente chama a França de Vichy. Então, ele analisando, Pierre Laborie, analisando a França de Vichy, ele nos mostra como só uma minoria dos franceses se opôs de modo aberto, né? A França de Vichy lutou com armas na mão, né? Aquela ditadura. A maioria ficou no que ele chamou uma zona cinzenta, que é uma zona em que as pessoas ali cultivam frequentemente atitudes ambivalentes, ambíguas, ora estão de um lado, ora de outro, ora cultivam uma certa indiferença em relação ao poder, naquela atitude de, bem, enquanto não pisarem nos meus calos, eu continuo andando. Então, isso aconteceu também na sociedade brasileira e tratava-se de abrir esse campo de estudos, de pesquisar, de estudar instituições, de estudar a sociedade, quer dizer, como a sociedade tinha, nos seus vários segmentos, nas suas várias classes sociais, como ela tinha reagido de fato. E isso voltou a aparecer com muita força nos seminários realizados em 2014, quando houve toda uma discussão sobre os 50 anos da ditadura, em que isso se colocou, né? Como reagiam as mulheres e os homens comuns sobre a ditadura. Bem, eu acho que a partir daí houve muitas pesquisas sobre o assunto. Hoje nós temos uma produção relativamente vasta, né? A própria Tatiana Amaral tem um excelente livro que contempla essa dimensão, mas ainda há muita coisa a ser feita. Ainda há muita coisa a ser feita sobre as correntes de direita, as correntes políticas de direita, as marchas da família com Deus pela liberdade, a cruzada do Padre Peyton, até mesmo no movimento estudantil está sendo empreendida uma tese agora muito interessante na UF, sobre a direção da Janaína Martins Cordeiro, que é sobre o projeto Rondon, um projeto organizado pela ditadura, pelos militares, destinado a levar os estudantes para o interior do Brasil e que foi um projeto que teve uma resposta muito positiva, né? Foram milhares de estudantes que eles não eram necessariamente colaboradores da ditadura, mas estavam entrando num programa oferecido pela ditadura e muito distante do protesto nas ruas contra a ditadura. Então, é muito interessante estudar todas essas dimensões que nos permitem flagrar uma questão que é muito fundamental, né? Que é estudar a simpatia ou a indiferença, ou as ambiguidades, ou as ambivalências das pessoas em relação à ditadura. Isso nos instrui muito a respeito da permanência da ditadura entre nós, apesar do tempo que passou. Correntes de direita que permanecem, valores de direita, valores conservadores e que, no final, também nos ajudam a compreender o fenômeno da emergência do Bolsonaro e do bolsonarismo. Professor titular de História Contemporânea da UF, pesquisador da história da ditadura civil-militar brasileira, intelectual reconhecido nacional e internacionalmente,
São mais de 40 anos de carreira. Daniel, o que você diria a um jovem interessado em cursar História? Bem, então eu queria terminar lidando com essa última questão, aproveitando uma parte final da fala que eu fiz no programa de pós-graduação da USP, que me convidou para fazer a conferência de abertura do ano letivo de 2020, e eu terminei assim a minha fala. Eu acho que são palavras muito apropriadas para responder essa questão de que palavras a gente teria para aqueles jovens que se interessam pela história. Então eu disse e repito aqui agora. Um dirigente político, trata-se do Nikita Khrushchev, foi secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Um dirigente político permitiu-se dizer que a história é muito séria para ser deixada nas mãos dos historiadores. Mas os historiadores dignos da arte a que se dedicam devem dispor-se a enfrentar sempre as injunções das memórias seletivas, parciais e capciosas dos estados, das instituições, dos partidos ou correntes de opinião de distinta natureza. Um outro historiador, Marc Ferrot, num livro A História sob Vigilância, ele contemplou essas várias patrulhas, como a gente diz aqui no Brasil, que essas várias correntes que patrulham o trabalho do historiador. Então, cabe ao historiador examinar sempre, com atenção e cuidado, os resultados dos estudos e das pesquisas, por mais renomados que sejam seus autores, e não se deixar tomar pela preguiça intelectual, repetindo acriticamente consensos, por mais sólidos que pareçam. Necessário proceder à revisão crítica das afirmações, todas elas, por mais fundamentadas que sejam. A revisão constante e permanente é indispensável a qualquer disciplina e é essencial, sobretudo a história, sem o que ela simplesmente deixa de existir para se tornar mera narrativa interessada. O compromisso maior do historiador é não omitir ou distorcer as evidências encontradas, por mais que contrariem suas hipóteses iniciais ou preferências políticas. E suas explicações e interpretações têm apenas um único juiz, o próprio historiador. E devem ser fiéis, os historiadores, única e exclusivamente às próprias convicções e consciência. Portanto, são essas palavras que eu dirijo aos jovens que se interessarem pela história. Mantenham-se sempre firmes, fiéis às suas consciências e às suas convicções. Mesmo que cometam erros, sempre será possível revê-los, mas nunca se deixar guiar pelas pressões alheias e, sobretudo, pelos interesses de instituições, estados, partidos políticos ou correntes políticas. Muito obrigado aqui pela oportunidade e à disposição para novos diálogos. Um grande abraço. Muito obrigada, professor Daniel Aragão, mais uma vez por participar deste projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.